Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que a gente está de novo junto aqui, que bom que vocês estão comigo mais uma vez. Eu, como faço todo o programa, todo início de programa, queria agradecer pelas mensagens que estão chegando aqui, muitas mensagens, muita gente se inscrevendo no canal, muita gente compartilhando, muita gente mandando mensagem. Tenho recebido várias mensagens de pessoas que me acompanharam durante tanto tempo na rádio, né, que estão reencontrando agora. Então é bom, né, a gente reencontrar pessoas que a gente gosta, é sempre muito bom. E as mensagens são sempre tão generosas, tão cordiais. Eu queria agradecer muito de coração a todos vocês. Vou citar um em particular, mas não é por nada não, é porque eu recebi agora há pouquinho a mensagem do Marco Antônio Paciuli, que me ouvia durante muito tempo na Bandeirantes e que descobriu de repente aqui no podcast e ficou todo feliz, disse que estava maratonando os programas todos, olha que legal. Então, Marco Antônio, obrigado, viu? Obrigado de coração, tamo junto aí. Já vou passar meu contato pessoal para a gente bater aquele papo, para todo mundo que quiser participar, mandar mensagem. Então, mando um abraço para o Marco Antônio, mas esse abraço é extensivo para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso podcast e vamos aumentar esse grupo, hein? A nossa comunidade tem que crescer, mais gente tem que conhecer, para que a nossa voz fique mais forte, para que os temas que a gente discute aqui alcancem mais mentes e mais corações e quem sabe a gente muda, né, o que precisa mudar. Aliás, hoje aqui a gente vai discutir um assunto que já falamos sobre ele aqui mesmo no podcast, que é o serviço funerário. Está completando 9 meses a privatização. Já nascia, era um bebezinho, né? Estava nascendo agora. Com algumas soluções encaminhadas, mas com problemas a serem resolvidos, e a gente vai falar sobre isso aqui no programa, tá bom? Então manda mensagem, compartilha, manda um like, vai divulgando para todo mundo, e se você quiser falar comigo, manda um zap aqui para mim, 11 97338 1889, 11 97338 1889, manda mensagem, sugestão, pode fazer denúncia também, que a gente vai investigar, enfim, vamos bater aquele papo sobre o assunto que vocês decidirem. Aliás, hoje, falando em denúncia, eu peço que vocês tenham atenção, porque a gente vai ter um relato aqui de um ex-funcionário do serviço funerário que falou com a gente. O nome dele vai ser preservado, a imagem vai ser preservada, porque ele faz revelações importantes demais sobre uma questão séria que a privatização do serviço funerário não conseguiu resolver ainda, que é a ação de funerárias de empresas clandestinas que agem aqui em São Paulo, prejudicando todo mundo, prejudicando as concessionárias que administram oficialmente o sistema funerário, prejudicando a prefeitura, que deixa de arrecadar, e principalmente prejudicando nós, cidadãos, que pagamos mais por um serviço que nem sempre é aquele que nós merecemos. E num momento que é o mais delicado do ser humano, né? Que é quando você perde alguém querido. Então, vamos falar sobre isso bastante, tá certo? Vamos lá, então? Começando para a gente apresentar aqui o nosso convidado de hoje. Convidado que conhece esse assunto como poucos, acho, hein? Acho que vai ser difícil achar alguém que conhece mais de serviço funerário aqui de São Paulo do que o Lorival Panhozzi, que é presidente da Associação Brasileira de Empresas e Diretores do Setor Funerário. Ele é presidente do Sindicato das Empresas Funerárias do Estado de São Paulo e é também diretor, representante da Velar SP Funerária, que é uma das concessionárias que administra o serviço funerário aqui em São Paulo. Lorival, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, querido. É uma honra estar aqui. Eu acho que o seu convite foi muito importante. É uma hora que nós devemos, sim, conscientizar a população do que realmente está acontecendo, prestar conta e dizer qual é o nosso verdadeiro propósito nessa cidade. Até porque a gente sabe que assim, é um processo delicado. O serviço funerário, que é tão importante, tão relevante e é tão grandioso. Aqui em São Paulo tudo é grandioso, né? Tudo é grandioso. E é difícil administrar. Ninguém acha que é moleza administrar um sistema como esse. Não, São Paulo é um país. A Zona Leste é maior que o Uruguai, gente, de população. Então, isso aqui não existe nada igual. Olha, eu já atuei em várias cidades, já fui concessionário na cidade do Rio de Janeiro, já estive em Belo Horizonte, no interior. São Paulo é diferente de tudo que acontece nesse país. E a privatização, essa privatização do serviço funerário, que foi polêmica, né? E ainda é polêmica, né? É sempre uma medida que suscita discussões. E é natural, né, que tenha gente a favor e gente contra.
Que o serviço estava muito ruim, não há dúvida nenhuma. E eu queria saber de você, Lorival, 9 meses, está completando 9 meses agora no final do ano. O que já deu para mudar e o que precisa melhorar ainda? Olha, esse é um processo contínuo. Acho que a gente nunca vai chegar no final, né, do que tem que ser. Nós vamos estar melhorando sempre. Melhorou muito, sim. Melhorou o atendimento, ainda tem que melhorar mais. Melhorou as tarifas, por incrível que pareça, embora as pessoas achem que as tarifas subiram, mas no contexto geral melhorou. Melhorou o atendimento aos gratuitos, sabe? Já está havendo investimento. Os cemitérios, nitidamente, de todas as concessionárias, estão passando por um processo de revitalização, né, de reurbanização, de conservação. Todos vão estar agora iniciando suas construções. Então, é difícil cobrar em 9 meses. Nós pegamos esse carro e trocamos a roda dele com o carro andando. Quer dizer, chegou num dia, virou a chave e saiu todos os funcionários do município e entraram os nossos novos. Então foi muito difícil, foi traumático para nós, foi uma experiência dura, difícil. Você não tem ideia quanto foi triste para mim, como funcionário de 48 anos, ver falhas primárias nos primeiros dias, mas elas foram corrigidas. Que tipo de falha primária? Atrasou a entrega, teve corpo que foi levado para o cemitério errado, teve motorista, pela falta de experiência, que não deu nem tempo de treinar, chegou para ir buscar um corpo no hospital, chegou lá, abriu a porta do carro, estava sem o caixão, esqueceu de trazer o caixão. Tudo isso já foi corrigido. Quer dizer, no primeiro dia que tinha lá um gabinete de crise, eu até falei para o pessoal, hoje nós vamos errar muito, não tem como, mas amanhã nós vamos errar menos, até que vai chegar um momento que a gente praticamente não vai ter mais erro. E isso valeu para as 4 concessionárias. Tiveram que fazer reajustes de últimas horas, assim, muito rapidamente, e foram feitos. Tiveram que contratar mais pessoas, porque a logística de São Paulo é muito diferente do que tudo que acontece no Brasil e no resto do mundo. Nós temos situações aqui que você marca uma entrega, mas de repente o trânsito trava, você não consegue entregar naquele horário. E a população aqui, uma parte dela, tem o hábito de querer fazer tudo muito rápido, né? Da hora do falecimento à hora do sepultamento são poucas horas. Essa é uma cultura que aos poucos a gente precisa começar a mudar e dar um pouco mais de espaço para que a família possa assimilar aquele momento, para que os prestadores de serviço tenham um tempo mais hábil de realizar, para que não ocorra de pessoas ter que vir correndo de outras cidades para assistir o funeral e até sofrer acidente. Quer dizer, nas outras partes do Brasil e do mundo, esse espaço de tempo é um pouco melhor administrado para que as coisas ocorram no tempo certo. Você, da hora que recebe o óbito até o horário de sepultamento, fazer tudo em menos de 12 horas é complicado. O corpo precisa ser preparado, a documentação tem que ser feita, o jazigo tem que ser preparado, tem que se conseguir um local para poder velar. Então, essa dificuldade de logística que nós enfrentamos nos primeiros dias, dado a cultura daqui, foi muito difícil, mas assimilamos. Hoje ainda ocorre pequenas falhas com as 4 concessionárias, mas é num volume muito menor do que ocorria antes. Agora, um dos pontos que a gente vai mostrar aqui que ainda não foi atacado, ou não como deveria ser atacado, é a questão das empresas clandestinas que agem aqui em São Paulo, né? A gente teve acesso, Lorival, e é um caso no meio de centenas, talvez milhares, de uma denúncia que já chegou para a prefeitura, e a gente tem aqui, a gente teve acesso ao documento que mostra essa denúncia, que basicamente é o seguinte: foi feita uma denúncia em julho desse ano, uma denúncia que chegou até a Ouvidoria Geral do Município. A gente vai mostrar já esse documento. Lógico que a gente vai preservar o nome da pessoa que fez a denúncia, porque não é o caso aqui de expor ninguém. Mas é uma denúncia que acho que você já ouviu várias dessas denúncias. A pessoa procurou o serviço funerário para sepultar um parente, precisava de um serviço social, porque ela não tinha recursos, disse que não tinha recursos para pagar o valor do sepultamento, mas aí um dito agente do serviço funerário disse para ela que ela não tinha direito, e acabou dizendo que ela teria que pagar R$5.000 por esse sepultamento. Ela pagou R$5.000, mesmo com dificuldade, e depois esse cidadão veio a saber, Lorival, o pessoal que está acompanhando, que na verdade ele tinha sido atendido por um terceiro, por um representante de uma empresa particular.
chamada Renascer, Funerária Renascer. Então, o que aconteceu? Na verdade, essa família foi abordada por um privado, que se identificou como sendo serviço funerário, que vendeu esse serviço por R$5.000, e quem fez o sepultamento, na verdade, foi a prefeitura, foi o serviço oficial. Pelo serviço oficial, esse sepultamento sairia por metade do preço, talvez até menos. Ou seja, o que esse cidadão pagou, ele pagou uma parte para a prefeitura, que deveria ter pago mesmo, e a outra parte muito maior foi para o bolso desse terceiro, dessa empresa chamada Renascer. Esse documento, como eu disse, já é um documento oficial, um processo, tem lá o número do processo, já a ouvidoria acionou, inclusive, as concessionárias, o Grupo Maia e o consórcio Cortel, que foram citados nessa denúncia. Essas concessionárias foram acionadas no dia 28 de agosto, tinham 5 dias, pela informação que a gente recebeu, para se pronunciarem, mas, sinceramente, não sei se pronunciaram, se deram alguma explicação, enfim, e se o munícipe foi ressarcido desses R$5.000. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque me parece que esse é um caso de uma centena, talvez milhares, né, Lorival? Quantos? Só para vocês terem uma ideia, hoje, por mês, entre 1.500 até 2.000 atendimentos são desviados. Quantos? De 1.500 até 2.000 por mês. Tá? A média é de mais de 45 por dia de famílias que, de alguma forma, são abordadas. Algumas dessas empresas se apresentam como sendo de uma das 4 concessionárias. As 4 concessionárias em São Paulo são a Velar, a Maia, a Cortel e a Consolare. Somente essas 4 estão autorizadas, somente essas 4 são supervisionadas, somente essas 4 são fiscalizadas. Quer dizer, a segurança está em tratar uma das 4. Mas essas empresas ou pessoas, elas abordam essas famílias, né, através de avisantes que se encontram em unidades hospitalares, em unidades que fazem remoção para o Estado, alguma coisa assim, e se identificam como oficiais, e não são. Aí elas contratam por um valor muito acima da tabela, tentam convencer as famílias a sepultarem nas cidades em volta a São Paulo para tentar escapar de uma fiscalização. Quando não conseguem, elas estavam se dirigindo a uma das 4 concessionárias, comprando um serviço de valor menor e dizendo que a família, que aquela diferença era a título de uma consultoria, assessoria, qualquer coisa que o valha, que é totalmente desnecessário nessa situação. Então, claro, quem perde? Em primeiro lugar, as famílias, mas perdem e perdem muito. Tá? As próprias concessionárias, que têm um contrato a cumprir e deixam de ter essa receita, o município, que deixa de ter também os seus impostos, perde a cidade como um todo. Tá? Todo mundo perde. E eles se beneficiam. Teve um caso mais grave que esse, inclusive, que a família tinha direito à gratuidade. Eles convenceram que não teria direito à gratuidade, realizaram serviços. Foi uma funerária que está até instalada, não está nem instalada em São Paulo, está aqui na redondeza de São Paulo. E aí a família, inclusive, foi no SP Regula, querendo o dinheiro de volta da concessionária. Não fomos nem nós que realizamos o serviço, porque ela tinha direito à gratuidade. Só que essa empresa convenceu ela que ela não tinha e ela fez os pagamentos para essa empresa. Então, essa é uma situação que hoje, tanto nós como a própria prefeitura, através do SP Regula, tem abordado de forma muito forte. Está se criando novos mecanismos para tentar coibir, mas eles são muito organizados. Você pode ver, existem instituições, posso dizer criminosas? Não sei se são criminosas, mas são fora da lei. São criminosas, menos, tá? Eu digo, são criminosas. Instalados em todas as grandes cidades, que o governo, mesmo com toda a sua estrutura policial, não consegue combater e eliminar, porque eles têm uma capacidade enorme de se adequar, de se amoldar a qualquer situação. Eu digo mais, eles já atuavam antes quando era o Serviço Funerário Municipal. E agora, para eles, parece que ficou mais fácil. Eles aumentaram a sua participação aqui no município de São Paulo. Eles chegam a falsificar documento. E o que eles fazem? Às vezes eles estão autorizados, por ter uma empresa instalada em outra cidade, a fazer um provimento para sepultamento. Eles fazem um provimento como se a pessoa tivesse falecido, sei lá, em Carapicuíba, Cotia, alguma coisa, para poder escapar da fiscalização e sepultar no cemitério aqui. Aí eles vão
No cartório, registram direto, aí eles fazem o registro certo. Mas quando você cruza as informações, você percebe que houve ali, novamente, uma fraude, você percebe que a família pagou muito mais do que tinha direito a pagar, né? Isso vai ser difícil combater, mas nenhum de nós vai deixar de combater isso todos os dias, tá? Agora, por que eu disse que é criminoso, né? Porque tem muita gente envolvida e muita gente ganhando dinheiro com esse sistema, né? Então você fala da funerária clandestina e tal, que quer cooptar a família para conseguir sepultar um corpo que ela não poderia sepultar por lei, ela não poderia sepultar por lei, mas ela não conseguiria fazer isso sozinha, né? Então ela depende de pessoas, de instituições, de organizações que agem em conjunto com ela. A gente ouviu, Lorival e o pessoal que está acompanhando a gente aqui, um ex-funcionário do serviço funerário. Ele está preocupado, ele não quer aparecer, ele tem medo de retaliação, porque tem isso também, né? O sistema funerário, as pessoas que conhecem por dentro, muitas delas têm medo Muito. da retaliação. E quando eu falo retaliação, não é só ser demitido. Nesse caso nem seria o problema, porque ele já não é mais funcionário. Mas são perseguições de grupos criminosos mesmo. Há quem garanta que existem quadrilhas dentro do sistema funerário. Vou querer saber do Lorival se é verdade ou não. Mas esse funcionário falou com a gente, ele não vai ser identificado, e ele citou exatamente isso, Lorival. Esse esquema de avisantes, que foi assim que você definiu, em hospitais, no SVO também, no Serviço de Verificação de Óbito, e também em delegacias, de pessoas que são pagas, são corrompidas, né, recebem propina para auxiliar essas empresas clandestinas a cooptarem os familiares. Vamos ouvir. Nesse caso específico, a família foi abordada por uma funerária clandestina, uma funerária de fora do município de São Paulo, não tem autorização para funcionar em São Paulo, não tem autorização para prestar esse serviço, esse acolhimento às famílias em São Paulo, né? Destacando que após a concessão, somente as 4 concessionárias poderiam fazer e podem fazer esse atendimento. Nesse caso, é um esquema que já, como eu falei, já vem de longa data. As famílias são abordadas nos hospitais por funcionários dos hospitais que indicam para a família essas funerárias clandestinas, né? Ou essas funerárias também são indicadas quando a família necessita de um atendimento via SVO ou via IML. No caso dos hospitais, essas funerárias clandestinas, elas pagam comissão aos funcionários do hospital para que façam essa indicação, né? Então, a família, num momento de fragilidade, ela quer resolver a situação, né? Quer resolver o sepultamento do seu parente, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, e acaba aceitando ali a indicação da pessoa do hospital, porque ela entende que a pessoa do hospital é uma pessoa que, se estava tratando, né, do familiar em vida, também teria credibilidade de indicar uma empresa séria. Mas, no caso, essas empresas não têm autorização para funcionar no município de São Paulo. Somente as 4 concessionárias que poderiam atender esse tipo de serviço. Então, com esse comissionamento, os hospitais acabam, e aí em específico os funcionários dos hospitais, acabam indicando à funerária que eles vão receber a comissão. E são algumas funerárias que fazem esse tipo de serviço, que trabalham dessa forma no município de São Paulo, seja em hospitais públicos, seja em hospitais privados. Em todos eles ocorre esse tipo de pagamento por indicação de um serviço. O mesmo ocorre também no SVO e no IML, né? Para que uma família seja atendida pelo SVO ou pelo IML, né, nos casos de morte natural ou de morte violenta, fora de
de uma unidade hospitalar, elas devem procurar uma delegacia de polícia e registrar uma ocorrência. Então, nesse momento do registro da ocorrência, também ocorre a indicação por algum servidor, algum agente público da delegacia ou algum agente da Secretaria de Saúde que recebe essa informação para acionamento do SVO ou do IML. Então, nesse momento, essas funerárias também recebem a indicação e também pagam comissionamento a esses servidores para estarem recebendo indicação do nome da família, do nome do falecido, do responsável, telefone, endereço, e aí eles já vão ao encontro da família na residência para fazer essa venda do serviço funerário, né? Eles pagam quanto para esses funcionários? Quanto eles pagam para o funcionário do hospital, ou para o policial na delegacia, ou para o funcionário do SBO? Quanto é essa caixinha, essa propina? A gente acredita, né, pelo que a gente tem de informação, gira algo em torno de 10% a 20% do valor do serviço contratado, né? O serviço vai girar aí entre 500 e R$1.000, mais ou menos, por cada indicação, né? Então, você pega um funcionário, seja ele de hospital ou servidor, ele recebe muito mais de caixinha do que do próprio salário. Então, um valor que ele já está computado no final do mês, então ele não abre mão daquela indicação. Bom, é um dinheiro que vem fácil, né, Lorival? E talvez isso é que... Mas maldito, viu? Não tenho dúvida nenhuma, né? Todos esses são malditos, né? Maldito. São malditos, todos eles que se permitem fazer isso. Você agir de forma ilegal, né? Você ganhar dinheiro de forma indevida, é óbvio que é reprovável. Óbvio que estamos falando de um crime. Agora, nesse setor, eu acho que é um pouco mais grave, né? Acho que todos nós concordamos que nesse setor, se lidar com pessoas que perderam familiares, amigos, pessoas queridas, e tratar dessa forma venal, é o que há de pior, né? No ser humano, eu acho isso. Agora, Lorival, você falou que é bem difícil acabar com isso, né? Muito. Por que é difícil? Eles estão enraizados. Olha, o interesse econômico, você percebeu aí. Uma pessoa que ganha, sei lá, R$3.000 por mês, de repente ela recebe 7, 8, 10 mil de caixinha, então ela vai sempre se amoldar à nova situação. Essa questão do SVO, eu não sei realmente onde acontece, se é na hora da comunicação para a central de remoção, se é na delegacia, se é no carro do SVO, que esses corpos não são removidos pelo serviço funerário. Há uma empresa privada que faz essa remoção, se é a hora que chega o SVO, mas em algum momento eu sei que essas famílias, elas realmente são direcionados, porque quando elas chegam no cemitério e nós vamos fazer uma triagem, nós perguntamos como é que ela chegou até a funerária. Ela sempre diz, não, eu não cheguei até a funerária chegou até mim. Quer dizer, ela não tem a oportunidade de se informar, de saber se aquela funerária realmente é uma concessionária ou não, para poder ser atendida. Então, o SP Regula está tentando criar uma nova norma, uma nova diretriz agora, sobre as remoções, criando uma guia de remoção, onde somente as 4 concessionárias vão poder remover do hospital para uma liberação. O hospital não vai mais poder entregar para qualquer funerária, ele tem que entregar para uma das 4 concessionárias, com multas até pesadas de 19 mil por corpo, que eles entregarem para a pessoa errada. A pessoa do interior até pode vir buscar o corpo, mas essa entrega vai ter que ser feita por uma das 4 concessionárias, para que senão eles vão perder o controle. Há um outro estudo mais avançado ainda, onde vai se criar um tipo de um sistema, onde vai haver uma distribuição entre os serviços, entre as concessionárias, porque, de fato, as famílias de São Paulo, hoje, não têm preferência por um ou por outro, até porque não conhecem. Eu sou o funerário mais antigo, vamos dizer assim, pela regra, poderia ser o mais procurado, mas quem é o Lorival Pagnozzi? Um ilustre desconhecido nessa cidade, ninguém sabe quem eu sou. Então, as pessoas, na hora que necessitam, o que elas querem? Elas querem a minha funerária? Querem a outra funerária? Não, elas querem uma empresa que seja fiscalizada, que tenha um preço justo, um serviço adequado. Então, há de se esperar que as 4 concessionárias tenham um serviço com a mesma qualidade
com o mesmo preço que é tabelado e a família tem a garantia de ser atendida. Então não tem sentido nenhum haver uma disputa acirrada, seja na porta do hospital ou fora do hospital, pelas 4 concessionárias. Quer dizer, já foi delimitado que cada uma tem o seu 5 ou 6 cemitérios para administrar e cada um deveria ter a sua cota de participação, tanto dos funerais onerosos quanto dos gratuitos. Em torno de 10% de tudo que nós realizamos hoje no Estado de São Paulo é gratuito para as pessoas carentes. E nós não temos problema nenhum em fazer isso. Agora, ver se esses clandestinos, se a pessoa chega lá e fala, olha, você está aqui, mas eu não tenho como pagar. Pergunta se ele faz o serviço. Ele vira as costas e vai embora. Ora, Lorival, você falou que a ideia é que o padrão, né, são 4 consórcios, mas que o padrão seja o mesmo, Sim. a qualidade seja a mesma e os valores também estabelados. Agora, você não tem regiões que são mais pobres e outras que são mais abastadas? Por exemplo, se eu não estou enganado, no seu caso, né, da Velar, me corrija aí se eu estiver errado, vocês administram o cemitério de Itaquera, Sim. Penha, Sim. São Pedro, Freguesia do Ó, São Luís, não é isso? E o crematório. Correto. Enfim, você tem uma área que é periférica aqui. Não seria natural que nesses cemitérios houvesse condições diferenciadas? Porque eu estou falando bobagem, porque estamos tratando de uma área mais pobre, em que pessoas mais carentes podem necessitar do serviço. Nós temos que separar o atendimento funerário do atendimento cemiterial. O atendimento funerário, as 4 concessionárias podem fazer em qualquer cemitério, em qualquer concessionária, bem como nos outros 20 cemitérios privados. Nós temos que lembrar que nós temos também 20 cemitérios privados na cidade. Então, as concessionárias podem atuar em todos. Assim como eu posso fazer sepultamento em qualquer cemitério da outra concessionária e vice-versa, tá? Então, não há problema nenhum nisso daí. Então, os meus colegas fazem sepultamento lá no Itaquera ou lá no São Luís e eu faço o sepultamento lá no Consolação ou ali no Araçá, né? O cemitério de São Paulo, que seriam cemitérios, assim... onde existe um tipo de jazigo diferenciado. Né? Sim. Mas o sentimento é igual, tá? O sentimento de quem está sepultando lá em Itaquera não é diferente do sentimento de quem está sepultando aqui no São Paulo. Então, o tratamento tem que ser igual. Então, quando você fala em fazer uma distribuição, é do funeral. Do sepultamento, não. Quem quer sepultar em Itaquera vai ser Itaquera, quem quer Vila Formosa, São Luís e assim por diante. Então, a família fica plenamente atendida, porque ela tem as diretrizes, as bases, os valores, as condições do serviço, os tempos que tem que ser realizado. Existe um contrato enorme. Quantas páginas tem o contrato da licitação? Acho que mais de 1000 páginas que definem. Mais de 1000 páginas, que tem todo um regramento e estão criando novos regulamentos. Mas eu digo assim, os valores não deveriam ser... São iguais. Mas não deveria haver Por exemplo, o cemitério da Cachoeirinha, né? Eu vivi a vida inteira na Cachoeirinha. Ali, uma região periférica. Não. Né? Do sepultamento... Então, é isso que eu falei para você. Existe uma diferença de valores para cemitérios. Sim. No serviço funerário, não. É igual para todos. Tá? Existem os funerais tabelados. Se eu quiser sepultar o funeral referência luxo, no Araçá, no Cachoeirinha, ou no São Paulo, ou no São Luís, o valor do funeral é igual. O valor do metro quadrado do jazigo é diferente. Sim. E é por isso que as pessoas, obviamente, escolhem sepultar ou no Vila Formosa ou na Consolação. Quem pode ir para a Vila Formosa, vai para a Vila Formosa. Quem pode ir para a Consolação, vai para a Consolação. Hoje, o preço mais alto para um sepultamento em São Paulo e o preço mais baixo, quais são, Lorival? Pela tabela da prefeitura, você tem... 693. Não, o mais baixo é 693. Não, é mais alto. O quê? Não, nós falamos sepultamento ou funeral? Quanto eu gasto? Eu preciso sepultar um parente meu, um amigo meu que faleceu. Para quem não tem condição, o valor mais baixo... É o gratuito. Esse é o gratuito. Mas aí a pessoa tem que comprovar que ela faz parte, claro, de programa assistencial. Grupo social que tem aquilo ali. E depois começa em 600 e poucos reais e vai até 7 mil, que é o mais caro. 832 o mais barato. E o mais caro na tabela está... Eu posso levantar para você. Não passa de 7, 8 mil reais o mais caro pela tabela da prefeitura. Tá? Que está ali. Isso é igual para as 4... Não passa de 8 mil, você falou? Isso.
É que às vezes Levanta para mim. há outros serviços que são incluídos. Sim. Você pode, tipo olha, tanatopraxia. eu quero 10 coroas de flor. Aí a situação muda, obviamente. Sim. Entendeu? E aí as condições vão mudando, mas numa condição geral, hoje a tabela ela foi muito inteligente nesse sentido. Ela criou faixas para que toda a sociedade, independente da sua capacidade socioeconômica, ela consiga realizar um funeral com dignidade. E é isso que nós queremos. Esse negócio de dignidade é muito importante. Deixa eu te contar um caso. Tem uma lei aqui que eu particularmente sou contra, e não porque me prejudica, até porque ela não me prejudica. Tem uma lei aqui que fala que doador de órgão ganha um funeral de graça. Eu acho errado essa lei. Porque doação tem que ser um ato voluntário. Ele não pode ser recompensado com funeral. Imagina você que se um dono de um banco, um industrial aqui, dono do shopping, falecer e doar a córnea, ele vai ganhar um funeral de graça. Mas o funcionário dele, tá? Se não doar a córnea, não ganha um funeral de graça. O critério está errado. O critério não tem que ser o ato da doação, que para mim é um ato voluntário, é um ato de doar. Se eu recebo alguma coisa em troca, eu fiz um escambo, eu te dei a córnea e você me deu o funeral. Eu acho que deturba. Tanto deturba que um dia eu mesmo, no início aqui, estava tratando um atendimento para uma mãe, e em algum momento, a hora que eu falei, agora é hora de a senhora escolher que tipo de homenagem a senhora deseja oferecer para o seu filho. Ela pegou, colocou o papel na mesa e falou, olha, o meu filho tem direito a um funeral gratuito, porque ele sofreu um acidente de moto e doou a córnea. Falei, perfeitamente. Vamos lá, eu vou mostrar para a senhora quais são as opções dentro do gratuito. Ela olhou para mim e falou, me devolve o papel. Eu devolvi o papel, ela rasgou o papel. O marido dela falou, mas escuta, amor, o que você está fazendo? Eu falei, não, eu estou sendo aqui muito bem tratado, ele foi respeitoso comigo, eu posso pagar o funeral, eu não quero o funeral gratuito da prefeitura. Entendeu? Eu trabalhei a vida inteira, eu quero ter a dignidade de pagar o funeral do meu filho. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse assistencialismo absoluto que não pode existir. O assistencialismo tem que ser tratar os iguais com iguais, os desiguais com desiguais, na medida das suas desigualdades. Você não pode falar, olha, eu vou dar o funeral de graça para o Agostinho Teixeira, que é um homem absolutamente realizado e tem condição de pagar o funeral só porque ele doou. Mas doar é doação, não é permuta. Então, dignidade é uma coisa muito séria. Uma vez eu fui tratar um serviço para uma pessoa e eu percebi que ele não tinha condições. Eu falei, olha, para você nós vamos oferecer o funeral gratuito. Ele falou, não, eu quero pagar. Eu falei, mas olha, eu estou vendo aqui, pelo seu perfil, você não tem como pagar. Ele falou, mas meu pai trabalhou 30 anos, para mim é importante pagar. Eu falei, o que você faz? Ele falou, eu sou garçom à noite, mas eu estou só fazendo o bico. Eu falei, então tá bom, você quer vir trabalhar aqui para mim de garçom durante o dia, durante 3 meses? Esse cara foi durante 3 meses na minha empresa, trabalhar de garçom, não faltou um dia. Para ele era importante essa dignidade de poder oferecer um serviço para o pai dele. Então, o assistencialismo é um negócio importante e necessário, mas tem que ter medida. Tudo na vida tem que ter medida. Eu acho que o que acontece às vezes, e talvez esse exemplo seu seja bom nisso, Lorival, é que a gente não consegue controlar o essencial. Então, assim, a gente viu agora aqui o caso, e você citou vários outros tantos, de pessoas que não podem pagar e que acabam sendo induzidas a pagar R$5.000. Isso a gente não consegue evitar. Isso que seria o essencial. Sim. A pessoa não pode pagar, ela não vai pagar. Correto. E você não pode deixar que alguém espertalhão aborde essa pessoa de alguma outra forma e consiga, porque essa pessoa pagou os R$5.000 que ela não tinha para pagar. Então a gente não consegue evitar isso, que é o essencial, e começa a criar penduricalhos para fazer de conta que a gente está sendo complacente e que a gente tem visão social, né? A gente comete excessos de um lado, quando se cumprisse a lei, que é quem não pode pagar, não paga, correto, ou paga na medida do que puder, aí tudo bem, né? A gente não precisa criar outros artifícios, é só fazer cumprir a lei, não é isso? E ter bom senso, ter coração na hora de conversar. Entendeu? Tem que ter sensibilidade. A sensibilidade é essencial no nosso negócio. Você precisa sentir a necessidade de cada um. O nosso código de ética mesmo, que eu redigi para o setor e subscrevi, ele fala isso aí. Nós não podemos oferecer um serviço além da capacidade, aproveitando a fragilidade emocional do momento. A pessoa tem que ter o direito de comprar aquilo que cabe na realidade dela. Isso que é importante. Esse é o bom serviço vendido, é esse que eu gosto de vender, de entender a necessidade e poder oferecer um serviço de qualidade dentro daquela necessidade e capacidade de cada um que está atendendo. É isso. E você falou, Lorival,
que há tentativas de evitar, de coibir, de impedir a ação dessas empresas clandestinas, né, dessas funerárias clandestinas que agem aqui em São Paulo, tentando evitar que os hospitais liberem os corpos para qualquer pessoa. Tem que agora ter uma guia para os carros oficiais das concessionárias. Parece que esse é o caminho, um deles, né? Não sei se vai dar certo, mas é um deles. Mas eu falei, inclusive, sobre isso com o presidente da SP Regula, o João Manuel da Costa Neto. Passei para ele esse caso que nós mostramos aqui, dessa pessoa que pagou R$5.000. Ele ficou de verificar para a gente o que tinha tido como resultado desse caso, não conseguiu entrar em contato até agora, estava aguardando até agora, mas ele não mandou notícias. Mas vamos ouvir o que ele falou rapidinho aqui, porque ele falou que, como esse caso que nós mostramos aqui, existem vários outros que estão sendo investigados, e ele falou das medidas que a prefeitura está tentando implementar para tentar conter a ação desses clandestinos. Vamos ouvir, então, o que disse o presidente da SP Regula. Tem mais do que um caso em apuração. Eu pediria a gente que eu me retorne sobre o caso de detalhes, previamente com a fatura do processo, que já está instalado no seu de perceber. Eu tomo crédito do caso específico, e a partir daí eu posso falar contigo. Não tem mais de um caso, e cada um tem a sua especificidade, não vou responder isso sobre o caso assim por cima, tá? Tá, mas tem mais de um caso envolvendo empresas assim como essa Renascer, que não poderia trabalhar aqui em São Paulo? Sim. Ah, é? Sim. Não só funerária com agentes, né? E a gente tem trabalhado para combater isso. Tem uma resolução recente que foi publicada, que agora as agências das funcionárias só recebem a contratação do familiar, pessoalmente. Porque antes como é que funcionava? Antes acabava acontecendo que outra pessoa acabava indo contratar, então ele acabava se colocando como intermediário, e isso estava ocasionando esse tipo de problema. Então, esse Regula agiu, expediu uma resolução para evitar esse tipo de atravessador do serviço, na verdade. Ah, entendi. E isso é recente agora? A resolução tem um pouco mais de um mês para publicar. Na sequência agora, uma outra questão importante é o transporte de corpos, que é o monopólio do serviço público que está concedido, e a gente está trabalhando dentro da mesma resolução, uma guia de transporte que vai regular tudo isso. A Regula está criando parâmetros e ferramentas para ter uma maior amplitude desse controle. Então, a gente está falando de um serviço que já vinha com problema há muitos anos, inclusive quando o serviço era prestado diretamente pelo poder público, né? Sabe, tem umas organizações que giram em torno disso, a própria concepção veio para quebrar muitos dessas organizações, né, e fazer com que os municípios tenham o serviço prestado diretamente pelo concessionário, que é quem tem um regramento, uma tabela de preços a ser seguido, né, e, logicamente, volta e meia a gente cruza aí tentando burlar o sistema de papel, receber as denúncias, fazer apuração, procedente, logicamente, criar parâmetros e medidas regulatórias para proibir isso que estamos fazendo, para criar essas medidas, exemplo, que foi a última resolução aqui, para expurgar esse tipo de contratação que é irregular. Sim. Está sendo por um atravessador ou por uma empresa que não dá segurança ao município que dá a concessionária, que tem um contrato para o poder público. Então, mesmo as próprias concessionárias frequentemente têm cobrado esse Regula, e a gente tem reunido, dialogado sempre com as quatro públicas, para criar caminhos aí, para ir fechando, logicamente, esse setor e fazer com que o município tenha as contratações diretas das concessionárias. Já visto o número de agências, né? A gente virou para a concessão, tinham 11 agências do poder público, nós temos 37 já. Então, está ampliando, está chegando mais perto do município cada vez mais. Temos tentado publicizar as informações, divulgações, todas as agências têm muito claro, nas paredes, a política tarifária, as garantias de gratuidade, para que a gente possa atender cada município dentro da sua condição de contratação. Perfeito. Sobre aquela história de funcionários de hospitais que são, digamos, cooptados por essas agências, essas funerárias, para que esses funcionários, sabendo de um sepultamento no hospital, avise essa empresa para que ela tenha primazia e chegue primeiro para abordar a família. Tem como fazer algum trabalho nesses hospitais, algo nesse sentido? Nós procuramos o secretário municipal da Saúde. No aspecto dos hospitais públicos foi expedido comunicado. No hospital privado a gente fez uma comunicação da oficialização
que foge ao domínio do poder público. A gente sempre tem feito contato e colocado que o serviço oficial agora foi para transporte funcionário. É isso aí. Enfim, vamos torcer para que saia do papel, né, e vire prática. Agora, nesse caso dos hospitais, Lorival, se fala muito, eu queria saber se é fato ou se é lenda, que talvez esse tipo de prática de você pagar um funcionário do hospital para que ele fique de olho. Olha que coisa, olha que ponto chega o ser humano, né? O ser humano é capaz de maravilhas, mas é capaz de chegar lá no fundo também, né, Lorival? Você paga o funcionário do hospital para ele ficar de olho no quadro de saúde do paciente, no plantão dele. A hora que ele vê que o paciente morreu, ele liga para uma agência que paga para ele receber essa propina, já que ele avisou a funerária que nem poderia agir. Mas das vezes é isso, né? São funerárias clandestinas. E aí se fala, eu queria saber se é verdade, o que há de verdade nisso, que há um risco de você criar o chamado enfermeiro da morte, né? Que, aliás, já existe no nosso histórico, né? Esse enfermeiro da morte é um caso que ocorreu no Rio de Janeiro, foi comprovado, foi para a cadeia, inclusive morreu na cadeia. Esse cidadão, não pode nem chamar de cidadão, né? Esse indivíduo, ele no plantão dele, para não perder a oportunidade, ele desligava os aparelhos, para que a pessoa viesse a óbito no plantão dele, para que ele pudesse ganhar a comissão dele. Isso é fato real, mas não aconteceu em São Paulo. Aconteceu no Rio de Janeiro, já a questão de mais de 10 ou 15 anos atrás. Mas é verdadeiro isso. Pode acontecer aqui? Eu espero que não. De coração, eu acredito que não. Mas é um risco. Um risco sempre existe, se a gente deixar essas pessoas atuando. Essa norma, que o João Manuel tem feito um belo trabalho disso, já está pronta. Ela está faltando só entrar em operação, porque ela depende de um software, alguma coisa que está sendo criada, o prefeitura está criando, acho que nos próximos dias vai estar pronto, vai ajudar. Eu queria não ter que pedir isso, porque as famílias, de fato, quando alguém deles deixa de existir, se adianta deles, porque eu não gosto de falar muito em morte. Olha, eu sou funerário e detesto falar em morte, eu não acredito na morte, eu não acredito que aqui é o fim, né? Eu acho que as pessoas se adiantam de nós. Então, quando algum familiar se adianta de nós, ele deveria chegar no hospital sem ter que se preocupar com isso. É isso que eu busco aqui. Ele deveria chegar lá e falar, olha, a funerária de plantão é essa, as condições são iguais para todos, mas se você não quiser essa, o senhor pode escolher. Eu busco um modelo aqui, tá? Que haja, sim, uma primeira indicação mais oficial, mas com direito de preferência para a família. Então, olha, a funerária hoje que está de plantão nesse hospital é esse, naquele, até para que haja uma distribuição. Nós temos que pensar nessa cidade como um todo. Não pode pensar só numa empresa. Acho que as 4 empresas é um corpo só, na verdade. Se houver uma grande tragédia, alguma coisa, tem que haver planos de contingência. As 4 têm que trabalhar muito alinhado. E a família tem que ser respeitada. Num caso desse, vai haver uma preferência em torno de 5%, 10%, porque alguém pode me conhecer e me querer, ou querer um colega meu. Mas 90% da população, se eu for perguntar hoje, qual funerária você prefere dessas 4? Ninguém conhece nenhum de nós. Então, essa não preferência, nesse momento, ela precisa ser protegida. Aí é o Estado que tem que criar mecanismo para poder colocar um direcionamento oficial. Olha, mas eu não quero essa. Perfeitamente, só pode escolher uma outra. Mas a primeira indicação teria que ser uma indicação oficial. Quer dizer, essa é a ideia, então. Essa é a minha ideia, a ideia de alguns. Por enquanto, só uma concessionária não aceitou essa ideia. Quer dizer, então, só para deixar claro, haveria plantões em dados horários e dias em tais hospitais. Então, naquele dia, a concessionária X vai atender a todos os óbitos que aconteceram naquele hospital. Aí você elimina qualquer tipo de risco de direcionamento, de avisante. Ah, mas eu não quero esta funerária. Perfeitamente. Não pode haver nenhum cerceamento do direito de preferência. Eu sou contra esse cerceamento. Mas como eu sei que esse direito não existe, como é que você protege o não direito de preferência também que não existe? Hoje não existe como proteger. E por não haver como proteger, que essas empresas clandestinas conseguem um espaço. Porque a pessoa não sabe se aquela pessoa que abordou ela no hospital é de uma concessionária oficial ou não. Por hora, são só 4, mas a família na hora não consegue lembrar o nome de nenhuma das 4.
A hora que a gente perde um ente querido, a gente entra num vácuo de racionalidade, você perde toda a sua capacidade de discernir, de decidir, e você é nesse momento que você é abordada por essas empresas e abusada, né, por essas empresas de verdade, né? E olha, eu acompanho isso há tanto tempo, né? Mas eu quando tive essa informação agora que a gente vai passar, eu fiquei espantado, porque eu não tinha noção de quantas empresas clandestinas existem atuando, né? Se fala em mais de 50 agências funerárias clandestinas, empresas clandestinas que agem dessa forma criminosa aqui em São Paulo. Vamos ouvir o que disse num outro trecho aqui, esse ex-funcionário que falou com a gente, sem ser identificado. E olha, e ele cita o nome de algumas delas, você vai ficar surpreso em saber o nome de algumas delas que são clandestinas. Mas elas não se escondem, não é que elas estão ali na esquina, é uma portinha, não. É uma dessas que você me citou, eu esses dias, coincidentemente, andando aí pela cidade, eu vi a empresa dela instalada, muito bem instalada, numa esquina, com urna na vitrine, com tudo. Com nome na frente. Não, olha, tem uma que, assim, é chique. Assim, eu não sei como é que continua com a porta aberta. Vamos ouvir o que falou o funcionário aqui. Mais de 50 funerárias clandestinas agindo aqui em São Paulo. Vamos ouvir. São diversas funerárias, mais de 50 funerárias que atuam aqui no município de São Paulo. Algumas funerárias são funerárias de uma única pessoa, que ela tem o carrinho dela e ela atua aqui, e funerárias grandes que atuam também aqui. Você tem funerária Bom Pastor, Arce, Pacaembu, Renascer, que é inclusive a funerária citada nessa denúncia, Ocel, Bom Pastor. Tem algumas, tem o Funeral Home também que atua. Os hospitais são meio que loteados, né? Cada uma dessas funerárias já tem o seu esquema dentro de determinado hospital A, B ou C. É difícil você ver um serviço desses clandestinos por menos de R$5.000. Né? Você tem serviços acima de 10, 15, 20 mil reais. Então, são serviços de pessoas com poder aquisitivo maior, consequentemente, pessoas que utilizam de hospitais renomados em São Paulo. Então, esse esquema, sim, acontece também e em destaque nesses hospitais. Olha, só para dizer que as empresas citadas aqui têm direito de falar aqui. Quiser, de uma delas eu posso dizer, porque ela não é uma clandestina, até porque ela foi incorporada pelo nosso grupo, que seria a Arce, tá? Arce. A Arce hoje não existe mais, na verdade. Se alguém ainda lembra dela, era uma empresa que prestava alguma assistência aqui, e quando nós entramos, nós assumimos toda a infraestrutura dela. Todas as agências delas passaram a ser agência da Avelar. Então, ela não existe mais como empresa, ela não atua mais na cidade. Isso eu posso dizer. Das outras, eu prefiro não fazer comentário, porque eu não sei qual que é a base que ele falou. Eu conheço essas empresas, algumas delas atuam aqui como plano e não como funerária. Se atuam como funerária, para mim, é uma surpresa, né? Quero acreditar até que não ajam com assim, porque eu conheço as outras citadas também, e não tenho conhecimento que eles tenham agência funerária instalada aqui, como ele falou. Isso pode ser matéria de uma investigação da própria prefeitura. Da Arce eu posso dizer que não é. Das outras duas eu não tenho esse conhecimento. Sei que eles têm planos aqui, atuando na cidade, mas não tenho conhecimento que eles tenham funerária instalada, como essa outra que você disse, e você citou o nome da Renascer. Essa eu vi uma agência instalada com urna na frente. Tem uma urna na porta, assim, e oferecendo serviço. Não, essa da Renascer, a gente tem um áudio já, a gente vai soltar já, de uma representante da Renascer tentando convencer o motorista do serviço funerário para que ele avise eles
Não, avisa a gente, vai ser legal, o Pix vai cair Como no se mesmo fosse dia. Não, fica natural. tranquilo, não tem risco nenhum, fica tranquilo. Aliás, assim, boa parte, de novo, né, essas que foram citadas aqui têm direito de falar aqui, se sentirem ofendidas, quiserem dar sua explicação, fique à vontade, estamos aqui à disposição. Agora, no mais das vezes, né, Lorival, um personagem importante nessa ação criminosa é o motorista, né? Sim. O motorista tem um papel fundamental ali. Ele normalmente que chega primeiro para recolher o corpo, enfim, seja no SVO, seja no IML, seja no hospital. Então, ele é uma figura-chave e que é alvo dessa abordagem, dessas clandestinas. E, salvo engano, você pode me corrigir aqui, a empresa que ainda hoje fornece carros, não sei se para todo o sistema, mas para boa parte dele, é a FVB, né? FVB, que fornece os carros, e também para o serviço de verificação de óbito também. Também é ela que, já há muito tempo, né? Há muitas denúncias em relação à FVB, já foi alvo de muita investigação, mas se mantém também, magicamente se mantém. Não sei, vai ver que é competente demais e vai superando as denúncias. Eu vou tentar ligar agora aqui na raça, Diego, para a gente manter aquela nossa tradição de emoção, né? Pro dono da FVB. Você conhece, Lorival? Conheci ele. O Marcelo Albuquerque? Sim. É ele, não é? Sim. Vamos ver se eu tô com o número certo dele. Uma dessa, você tem aí. Você olhou pro seu celular, você já tem aí. Não sei se eu Mas eu vou ligar. Eu acho que eu tenho. Eu acho que o meu é certo. Vou tentar ligar. Vamos ver se ele pode atender, né? Ver se é também, né? Vai que é o número errado, né? Mas eu queria saber dele. Vamos ver, ó. Seu é pra você. Alô? Alô? É o senhor Marcelo Albuquerque? Isso? Ô, senhor Marcelo, bom dia. É o Agostinho Teixeira, eu sou jornalista aqui. Tudo bem com o senhor? Oi, tudo bem você? Tudo bem. É que eu estou fazendo uma reportagem, estamos no ar aqui, falando sobre o serviço funerário. E a FVB, a sua empresa, está há muito tempo no serviço funerário aqui em São Paulo e também no SVO, né, seu Marcelo? Isso. Então, porque... Mas a gente não está no serviço funerário mais, né? Meu contrato acabou. Não, mas o senhor tem contrato com algumas concessionárias, não tem? Não. Eu só tenho contrato do Estado, só do SVO, só. Ah, só do SVO? Ah, então tá bom. Mas em relação ao SVO, há muitas denúncias de que algumas funerárias clandestinas são avisadas quando acontece um óbito para que elas consigam ter a primazia de abordar a família. Esse procedimento que a gente sabe que é ilegal, mas que existe há muito tempo. E normalmente, em muitos casos pelo menos, o motorista é uma figura que é abordada, que é usada para tentar induzir as famílias a contratarem um serviço que não poderia ser contratado. Não dá para evitar isso, seu Marcelo? É difícil demais evitar que isso aconteça? O grande problema, Agostinho, é o seguinte, que o motorista está diretamente com a família. Tá? A informação que a gente tem é que a família pede alguma indicação para o motorista, entendeu? E nós já consultamos o nosso jurídico, tudo, isso não é crime, entendeu? Então, quer dizer, a gente fica limitado a isso. Se a família não fazer uma denúncia, a gente não vai saber o que está acontecendo, né? Sim, mas ele faz uma indicação sem nenhuma contrapartida ou recebendo para isso? Isso eu não posso te falar. Eu acho que tem uma contrapartida, entendeu? Mas é uma coisa que eu não tenho como afirmar porque eu não tenho provas, né? O que acontece? Parece que já teve alguma coisa, parece que o Ministério Público ficou de abrir um processo, até com a empresa também, e eu pedi até para apurar. Falei que quebra o sigilo bancário dos motoristas, né? Sim. E foi Eu acho que dessa forma você vai conseguir pegar as informações, né? Sim, lógico. E foi aberto algum procedimento? Há alguma investigação em curso? Olha, falaram que tem um processo em curso, mas até agora não chegou nada da empresa ainda, entendeu? Para a gente responder. Até meus advogados estão monitorando, por enquanto não chegou nada. Entendi. Agora sim, é algo indevido, né? Não sei se... Para mim é imoral que o motorista indique uma funerária, mas... Concordo com você. Também concordo. Agora, passa a ser ilegal quando ele indica uma funerária que não poderia atuar aqui na capital, né? Sim, você já está cometendo 2 crimes, né? E a empresa não tem o que fazer mesmo? O grande problema, assim, que a gente tem? A gente tem ferramentas, entendeu, de rastreamento, a gente tem ferramentas que a gente consegue cruzar algumas informações, mas como
o meu contrato é do Estado e o serviço prestado é da Prefeitura, quer dizer, teria que aí o SP Regula falar junto com o Estado, porque é muito fácil cruzar a informação hoje. Porque, imagine só, eu vou recolher um óbito de uma residência, tá? No final, a SP Regula vai saber quem que executou esse serviço. Se foi a empresa A, B ou C ou D, que são as 4 concessionárias hoje. Se não foi nenhuma dessa concessionária, o serviço foi para fora, quer dizer, consegue rastrear o que aconteceu, entendeu? Eu já dei essa ideia, já colocamos, a gente tem uma conversa hoje, eu fiz um documento de pedido para o Estado para colocar até câmera nos motoristas, entendeu? Mas é uma coisa que o jurídico do Estado tá vendo se é possível fazer isso ou não, tá? De entrar igual a Polícia Militar usa, né? Sei. Aquela câmera corporal? Aquela câmera corporal. Entendeu? Nossa, a que ponto chegamos, hein? A que ponto chegamos, hein? O problema é o seguinte, quer dizer, aí vai violar a imagem da família, quer dizer, tem um monte de problemas jurídicos disso aí também, entendeu? Mas a empresa já levantou informação de dados, já está disponível, já temos alguns modelos de teste, mas eu não posso fazer enquanto o Estado não me liberar. Tá. E só para confirmar, porque eu fiquei nessa dúvida agora, a FVB não tem mais nenhum serviço, não presta nenhum atendimento para o serviço funerário, para as concessionárias aqui em São Paulo? Não, nosso contrato não, meu contrato acabou dia 6 de março. Sei. Não tenho nada. Os carros da FVB não estão sendo usados por nenhum consórcio? Não. Nós trabalhou só 3 meses com algumas, porque eles não tinham carro ainda, eles usaram os carros da FVB, mas todos os carros da FVB, grande parte foi vendido. Tá. Quer dizer, agora está só no SVO mesmo? Só no SVO, isso. A FVB tem outros contratos em outros municípios, mas não nesse segmento. Sei. O senhor acha, pela experiência que o senhor tem, o senhor ficou muito tempo no serviço funerário, o senhor acha que tem cura para isso, para resolver esse problema? Tem solução? Eu acho que sim. Se os órgãos estiverem bem alinhados e ter uma rastreabilidade de serviço, eu acho que não é difícil corrigir isso não, entendeu? Sei. Eu acho que é só ter inteligência e cruzar informação. Sei. Eu acho que não tem essa dificuldade. Hoje a gente tem, o que a gente tem de tecnologia hoje em mãos, entendeu? E um corpo, quer dizer, tem uma rastreabilidade aí desde que sai da residência até, eu acho que até para o município e para o estado fica até boa essa rastreabilidade. Sei. No SVO, hoje o principal problema qual seria? Em que sentido? Nesse, de você garantir que a família não vai ser explorada, que ela vai ser atendida por uma empresa credenciada, autorizada e não por um clandestino. Mas tem muitos detalhes, né, Agostinho? Quer dizer, quando a gente aperta o motorista alguma coisa, a gente tem alguns fatos aí que antes do carro chegar já tem alguma funerária particular lá na residência, entendeu? Quer dizer, como que ele já teve essa informação privilegiada, entendeu? Sei. Então, quer dizer, tem muitos detalhes aí no meio. Por isso que eu falo, se os órgãos competentes conseguir fazer uma rastreabilidade, entendeu? Disso daí, acho que consegue acabar com isso muito fácil. Tá certo. Só para terminar, quero agradecer. Tem que partir das 4 empresas, acho que junto com a SP Regula, junto com a Secretaria do Estado, aí com certeza quer resolver isso também, porque é um problema para ela. Sim. Um problema para todo mundo, principalmente para o cidadão, né? Principalmente para o cidadão que é quem paga a conta no final, né? Não tem a dúvida nenhuma. Se for pensar, o motorista está recebendo alguma coisa, uma funerária clandestina está recebendo tudo, quer dizer, essa escala aí fica enorme, quem está pagando é o cidadão, né? Exatamente, e me escandaliza a gente não conseguir encontrar um caminho para tentar contornar isso. Só para terminar, agradecendo sua atenção aqui, a FVB já conseguiu constatar, lógico que não é função dela, né? O senhor falou bem, é a prefeitura, o governo do estado, mas a própria empresa já chegou a constatar funcionários envolvidos nesse esquema criminoso? Isso já foi constatado? Já alguns funcionários foram desligados por justa causa, e depois aí vai ter o problema da justiça, né? Porque depois a empresa é penalizada depois por isso, entendeu? Porque aí entra na área trabalhista, né? Sim. Mas o que a gente pega, a gente penaliza. Tá certo. Senhor Marcelo, muito obrigado. Tá certo. Tá disponível. Se precisar de alguma coisa. Tá certo, então. Muito obrigado pela gentileza, viu? Tá ok. Bom dia para o senhor. Obrigado.
Aí, Então, deu certo. Essa- O senhor Marcelo Albuquerque que é dono da FVB. Essa Diga aí. resolução 18, ela visa minimizar um pouco esse problema. Porque o que acontece hoje, que ele falou, mas a SP regula e depois sabe quem fez o funeral. Sabe, tá? Mas ela não sabe que a família contratou um intermediário, alguém para prestar essa consultoria que eles falam que é legal, que não é. E, realmente, aquilo que não é proibido é legal, né? Eles poderiam vender, mas não tem a menor necessidade. Então, vamos dizer que esse motorista acionou uma funerária particular, que foi lá e vendeu um serviço por 10, 12, 15 mil. Esse motorista estava indo na funerária e comprar um serviço por 2 mil e ficava com 10 sem fazer nada. Tá? Essa resolução 18 está proibindo essa contratação por terceiros. Somente a família pode ir lá contratar. Vai tentar minimizar essa situação. Agora, quando eu falei o seguinte, que existe o funeral tabelado mais caro pela prefeitura e existe outros serviços fora da tabela, que se uma família quiser um serviço absolutamente diferenciado, ele quer alguém tocando violino, ela quer que um helicóptero vai jogar pétalas de rosa, tudo isso é possível ser feito, e aí, cara, mesmo pelas concessionárias, o serviço tem um valor mais elevado. Mas, em regra, é garantido a todos o serviço, do mais simples até o super luxo. Na tabela da prefeitura tem o funeral super luxo, por um preço absolutamente correto, justo e controlado. A resolução 18 vai ajudar, é uma porta, mas ela não pode ser o final. Eu falei para você, o final realmente é a SP regula garantir que a família, quando chegar no hospital, vai ser atendido por uma funerária plantonista, respeitado o seu direito de preferência. Só assim a gente vai quebrar toda esta corrente. Mas alguns têm medo disso, porque alegam que pode haver um cerceamento do direito de preferência quando a família chega lá e tem uma plantonista. Muito pior acontece hoje, quando ela chega lá e tem uma clandestina. A plantonista, dentro de um regramento, onde ela está ali e falou, olha, nós somos a de plantão, a senhora aceita ser atendida pela de plantão, aliás, não seria nem estar lá, o sistema seria um sistema eletrônico, olha, faleceu no hospital do servidor, ela vai chegar lá, vai ter um totem, ela aperta, olha, a funerária agora é a Velar, olha, eu não quero a Velar, eu quero a funerária Maia, eu quero a Consolare, eu quero a Cortel, ela pode escolher, mas ela tem que saber que tem uma ali pronta para lhe atender. E, aliás, com a obrigação de lhe atender. E mais ainda, que você disse lá no início, como é que você garante a universalidade desse atendimento? Como é que você garante que as empresas vão estar presentes tanto nos hospitais privados quanto no hospital público e na UPA para garantir? Aí você consegue fazer uma distribuição justa do atendimento, consegue com que as empresas tenham até uma redução de custos, porque você consegue fazer uma programação mais adequada e a família ser muito bem mais atendida. Então, tem muito sim que ser feito ainda, o SP Regula está buscando isso, por incrível que pareça, às vezes uma própria concessionária se coloca contra, porque pode achar que ainda vai dominar o mercado. Isso não existe, tá? Nenhuma concessionária nessa cidade vai dominar o mercado e quebrar as outras. A chance disso acontecer é zero. Então é muito melhor que se busque uma regulação, uma regulamentação, que é o que o SP Regula quer, que é o que nossa concessionária quer e o que eu tenho certeza que é o que a população quer. A população não quer correr risco e nós temos como minimizar esses riscos, com normas. Isso é tratada com dignidade, né? Com dignidade, né? Com respeito, né? Acima de tudo. Com respeito. Pelo menos nessa hora, com respeito, né? A gente falou com o doutor Marcelo Albuquerque, que é dono da FVB, que é empresa de carros, locadora de carros, que forneceu durante muito tempo para o sistema funerário, para o serviço funerário, muito tempo mesmo. Ele disse que agora não tem e que agora está só atendendo o serviço de verificação de óbito. E ele falou que é difícil checar como é que o motorista, se ele recebe ou não recebe, se ele está no esquema ou não está. Ouve só essa gravação aqui, ouve essa gravação. Eu sei que não vai te escandalizar, não vai escandalizar você, mas Lorival, o nosso ouvinte vai perceber como é que se convence um motorista a entrar nesse esquema. É uma gravação de uma das representantes dessa Renascer, dessa funerária Renascer, que é clandestina, que atua clandestinamente aqui em São Paulo. A denúncia já está em poder da prefeitura. Ouve só como é que a funcionária convence o motorista que não tem perigo. Ele até tem medo, mas e se der reclamação, chegar na prefeitura? Não, fica tranquilo. Ouve aí que é bem interessante. Vamos ver. Vai que uma hora você pega, um exemplo, a família, um exemplo de alguém que seja da prefeitura, um exemplo.
Aí você passa o procedimento, aí vamos dizer, o cara chegou lá, entendeu? O que gera reclamação, José, é você forçar a família. Isso gera muita reclamação. E isso nós não queremos, entendeu? Sim. Agora, por exemplo, o que a gente quer, a família não tem, por exemplo, um convênio. Você pode indicar a gente, porque a gente vai tentar fechar a venda. Se isso é 10 minutinhos, se eu não consigo fazer o fechamento da venda, o que eu falo, José, nós não conseguimos, pode passar para quem você quiser. Porque o intuito não é vocês perderem dinheiro. Entendeu? A única coisa que a gente quer é que vocês deem preferência. Agora, essa coisa, chega na família, indicar 2 funerárias, 3, aí tá errado, porque se torna um comércio, é onde gera a reclamação da família. Entendi. Mas assim, se a gente não conseguir fechar, não tiver dentro, eu falo, José, pode indicar outra funerária, não vai ter problema nenhum. O que eu falo para vocês é, vocês vão receber o mesmo valor, aqui não tem, vocês passam o serviço, fechou hoje mesmo a gente faz o Pix para vocês. Então assim, por que não indicar uma coisa que vocês não vão ter problema? Sim, entendeu? Verdade. Então, assim, é uma conversa que eu tô tendo com você, como eu tive com todo mundo. Então, assim, não adianta os outros depois falar, não vou. E aí, depois que a casa cai, já é tarde. Entendi. Acho legal, eu acho que conversar é a melhor coisa. Vocês não são obrigados, mas assim, dá uma preferência, tenta dar um voto de confiança, entendeu? O que vocês ganham aí, vocês não vão ganhar em lugar nenhum com esse extra que vocês ganham. Então, assim, valorize, entendeu? Sim, entendi. É isso aí. Indicou, o Pix cai no mesmo dia, Lorival. Que beleza, não? Não é bom assim? E nem imposto paga nada, né? Nada, não tem nada, desconto, nada. não tem nada. Agora, assim, tá fácil demais, né? Tá Não tá? Olha, nós pegamos um caso de uma dessas empresas, Aliciano, funcionário nosso lá do crematório. Olha, quando alguém ligar aí de cremação, você passa para nós, porque daí o que ele fazia? Ele levava para cremar dos crematórios em volta da cidade. E essa é uma outra questão que as famílias precisam tomar muito cuidado. Isso é importante, São Paulo hein? só tem um crematório, o crematório é absolutamente controlado, é o primeiro crematório do Brasil, posso dizer que é um dos melhores do Brasil, uma arquitetura fantástica, uma equipe muito bem preparada, eu preparei aquela equipe. Então, qualquer caso de cremação, as famílias de São Paulo devem exigir que seja feito em São Paulo. Porque quando elas permitem que o corpo, de alguma forma, seja removido para outra cidade, o risco dela não receber as cinzas da mesma pessoa é muito grande. Tá? Muito grande. Então, eu tenho conhecimento que essas empresas que fazem esse aliciamento das famílias, quando eles percebem que é cremação, para poder desviar da lei, eles falam, olha, mas nós vamos levar a cremar em qualquer outra cidade, porque o crematório aqui tem problema. O crematório aqui não tem problema nenhum, gente. Mas nenhum, zero de problema. Tá? Porque daí eles falam, não, olha, como eu estou cremando em outra cidade, eu posso fazer o serviço funerário. Aí eles elevam a tabela, tanto do valor da cremação quanto do funeral, e a família nunca jamais vai saber se recebeu a cinza verdadeira, porque não sabe nem aonde foi cremado. Se foi cremado no fundo do quintal, num tambor, num crematório de verdade. Aqui ele vai ter segurança. Então as famílias devem exigir, morreu em São Paulo, eu quero que seja cremado no Vila Alpina, que é tradicional aqui nessa cidade, faz parte dessa cidade ser crematório, faz parte da história da cidade, é o primeiro do Brasil, tá? E está funcionando muito bem. Nós temos lá o nosso gerente Alex, que é uma pessoa absolutamente dedicada àquilo. Então tomem cuidado quando forem contratar uma cremação com qualquer funerária, que a cremação tem que ser feita em São Paulo para a segurança dessas famílias. Olha, isso é importante demais, né? A gente ouve muita história do crematório, né? Não de hoje, já de muito tempo. De muito, muito tempo. São histórias bizarras, que a gente não sabe, a gente que está do lado de fora não sabe quanto há de verdade ou não, se é lenda urbana, se não é, né? Tem gente que diz que reaproveita o caixão. Mentira. Enfim, tem um monte de história que contam. Agora, isso que você falou agora, Lorival, é muito grave, porque assim, a gente ouve às vezes dizer assim, não, o crematório está cheio agora aqui, está lotado, não vai demorar muito, vamos levar para outro lugar. Quer dizer, é golpe. É golpe. Absolutamente golpe. O processo que nós adotamos aqui no cemitério, do crematório, é absolutamente seguro.
Nós temos uma capacidade muito grande, nós temos 6 fornos ali funcionando, quer dizer, tudo controlado, tudo monitorado, a chance de dar alguma coisa errada ali é quase zero, quase zero. Agora, a chance quando esse corpo sai de São Paulo e vai para uma cidade incerta e não conhecida, para fazer uma cremação num forno que ninguém sabe se está licenciado ou não, a gente não sabe como é que é feito isso, e como é que, se daí sim eles podem fazer uma recuperação de urna. Aqui não tem como eles fazerem. A chance de eles conseguirem recuperar uma urna é zero. E aqui é cremado um corpo de cada vez. Não é colocado 2 no mesmo forno para ganhar, né? No gasto do combustível, alguma coisa assim. Aqui é tudo controlado. Nós temos uma equipe muito grande, um controla o outro, é tudo monitorado. Lá fora eu não sei o que acontece. Não estou dizendo que aconteça, mas eu não sei o que acontece, porque eu não sei para onde foi. Quer dizer, eles recolhem o corpo aqui de São Paulo e somem com esse corpo e daqui 7 dias vão aparecer com uma cinza. De quem? Como foi cremado? Cadê a urna do meu pai? Foi cremado junto? Porque a lei obriga a cremar junto. Tá? No máximo que se faz, e isso tem às vezes ser feito, se é uma urna que tem muito metal, se tira os metais. Tá? Mas fora isso, nada mais. Aí é cremado com a urna. Aqui em São Paulo, 100% eu garanto que isso está acontecendo. Olha, alerta importante esse, hein? Esse é um alerta importante. E como a gente está vulnerável, né? Sim, muito. Porque assim, você pega a pessoa e vai falar assim, mas você está confiando na pessoa que supostamente é um agente público, né? Que se representa como tal. Ele Sim. fala, ó, sou do serviço funerário, pode confiar em mim. Aqui está lotado, vou levar ali, né? Falam muito isso. E falam até dos cemitérios, tá? Ó, se no cemitério aqui vai acontecer... Não vai acontecer problema em nenhum dos cemitérios, em nenhuma das concessionárias. Mas eles tentam desviar o corpo, sei lá, para Carapicuíba, Santo André, São Bernardo, qualquer outra cidade, porque tem uma lei que diz que quando o corpo sai de uma cidade e ir para outra, aí é livre execução do serviço. Quer dizer, a gente não tem mais a concessão de serviço. Então, eles tentam colocar na cabeça da família que aqui não tem vaga no velório, que aqui não tem vaga no cemitério, que vão roubar o caixão, que vão roubar qualquer coisa disso. Eles põem um terror. A família já está fragilizada, eles vêm e colocam um outro terror na família, atemorizando essa família para ganhar esse serviço. Isso realmente precisa acabar e nós vamos lutar até o braço ficar pitoco, querido, para acabar com isso nessa cidade. É isso, e precisa mesmo, né? Vamos lutar, Precisa mesmo. vamos lutar Acho muito. que é uma questão de honra. Não é possível que a gente não consiga moralizar esse setor, como tantos outros. Mas a prefeitura está empenhada nisso, as concessionárias também estão. Só que, como eu falei, é difícil quebrar essa barreira dessa organização. Eu não sei se todos eles se comunicam ou não, mas cada um tem uma célula muito bem estruturada, muito bem protegida, muito bem blindada, até juridicamente. Eles dizem que o que eles estão fazendo não é legal. Olha, nós estamos prestando uma consultoria para a família, uma assessoria, isso não é legal. Não, isso não é legal prestar uma consultoria. Quando você superfatura um valor, tá? Quando você mente para a família, quando você engana essa família, aí isso é crime. É isso, e você prejudica a família e prejudica o sistema todo, né? Porque você imagina o quanto é desviado em recurso público que seria arrecadado pela prefeitura e que não é porque é levado para outro lugar qualquer. A gente está encerrando aqui, mas vamos ouvir o último trecho aqui dessa entrevista do funcionário, ex-funcionário do serviço funerário, que ele fala disso, dos valores absurdos que estão envolvidos nesse esquema clandestino de ação de agências funerárias. Vamos ouvir. A gente tem em São Paulo aproximadamente 90, 95 a 100 mil óbitos por ano. Né? Então a gente está falando algo em torno de 8 mil óbitos no município por mês. Pelo levantamento que nós temos dos números de serviços que são prestados pelas concessionárias, versus os números de óbitos, algo em torno de 30% dos óbitos do município de São Paulo estão sendo desviados para fora do município. E do número de serviços que ficam ainda dentro do município de São Paulo, uma parte deles tem esse esquema também de cobrança maior às famílias e um pagamento menor para as concessionárias prestarem esse serviço dentro do município. Então, todos acabam perdendo. Os únicos que estão ganhando são as funerárias clandestinas. O município perde porque ele paga um valor alto e não recebe essa prestação de serviço
proporcional ao valor que ele desembolsou, e o município perde também bastante em arrecadação, porque essas empresas recebem esses valores e não emitem nota fiscal, ou se emitem de um município fora de São Paulo. Então, também tem essa perda de arrecadação por parte da prefeitura. Eu vi a tua cara aqui, você não concordou muito com os não números. É 30%, mas chega a 20%, que já é um número assustador. De desvio. Né? 1% já seria assustador. Sim. 20%, nós estamos falando em mais de 1.300 casos por mês. 1.300 famílias que estão sendo enganadas. Essa questão deles quererem levar para fora, uma parte é dessas empresas, vamos chamar aí de clandestina, como você tem dotado de nome. Outra parte é até de algumas empresas de planos funerários, que querem convencer a levar para fora para não terem que contratar o serviço aqui. Então, eles vendem um plano para a família, depois enganam a família, que não dá para sepultar aqui por vários motivos que eles inventam para poder levar para fora. É outro problema. Até para comprar um plano funerário hoje, elas devem tomar muito cuidado. Só comprar de uma empresa concessionária, porque é a única que consegue garantir realmente o serviço a ser entregue. Qualquer outra empresa não consegue. Ela vai ter que subcontratar. E aí, o que essas empresas fazem? E as seguradoras também, porque acabam terceirizando isso. Eles têm um valor para contratar, mas querem contratar um serviço menor e a família acaba perdendo. Então, a família contrata um serviço de R$5.000, mas na hora, essas empresas ou querem levar para fora para não gastar os 5 mil, ou querem comprar um serviço de 2 mil aqui e tentar levar para outro lugar. Então, são muitas as situações hoje que essas famílias estão sendo envolvidas. O SP Regula tem muito trabalho pela frente, mas são pessoas sérias, o João Manuel é sério, o Garcia que está lá são pessoas muito sérias, e eles estão se familiarizando com essa situação e estão agindo. A prefeitura não está deixando de agir, não. É que o problema é muito grande. E eles vão tentando tatear esse problema até conseguir eliminar. Lorival Pagnozzi, a gente está terminando aqui, queria te agradecer pela presença aqui. Eu que agradeço. Estamos completando 9 meses, né, da privatização, né, do processo. Ele é anterior a isso, né, vem sendo cumprido em etapas, né? Mas 9 meses é o número oficial do processo instalado aqui em São Paulo. E, salvo engano, agora, no final desse ano, a gente vai ter uma nova etapa, né? Que vai ser o fim da autarquia, não é isso? Deixa de haver a superintendência do serviço funerário. E se eu não estou enganado, a gente vai ter um gabinete de contingência. Eu acho que é assim que está sendo chamado, que é uma etapa ainda para ajustar o que falta ser ajustado. É isso mesmo? O que vai acontecer? Se é gabinete de contingência. Obviamente que eles vão manter algumas pessoas, e precisam manter algumas pessoas ali. Nem todo mundo do serviço funerário era pessoa errada. Tem muita gente boa que trabalhava lá dentro. E alguns estão sendo mantidos. As próprias concessionárias escolheram muitos para continuar trabalhando com a gente. O próprio Alex era do serviço e continua com a gente. Tem pessoa decente lá dentro, viu? Muito decente. Eu conheço muitas. Não, eu conheço bastante. Que, aliás, algumas saíram, inclusive, porque não aguentavam mais, que não suportavam mais. Sim. Outras se mantiveram porque também tem que pagar boleto, né? Também não adianta, né? Mas muita gente, aliás, fiz muitas reportagens, farei muitas, espero, para mostrar a melhoria do serviço, né? Espero que daqui para frente seja só notícias boas, mas fiz muita reportagem porque muita gente indignada lá dentro não aceitava, né? Então tem muita gente boa mesmo, com certeza. E essas pessoas vão continuar e, de alguma forma, elas vão participar desse processo de fiscalização, porque nós somos fiscalizados, até muito fiscalizado, e é bom que seja fiscalizado. O que é ruim é as outras que estão agindo não ter fiscalização nenhuma, controle nenhum. O risco está ali, tá? Nessas empresas alternativas que falaram que são mais de 50, eu acredito que sejam mesmo mais de 50, pelo número que eles fazem de atendimentos, tem que ser eliminado. E esse pessoal, a ala do bem do serviço funerário, é importante que eles permaneçam mais um tempo, sim. Tá certo. E você calcula que em quanto tempo a gente vai ter orgulho e falar assim, esse é o serviço funerário de São Paulo? Vai levar uns 2 anos para acertar essa casa. Infelizmente. Eu queria que fosse amanhã, mas vai levar uns 2 anos para acertar essa casa. Porque é engraçado, você tapa, é que nem rato, você tapa um buraco na parede, ele faz um outro buraco, e a gente vai tendo que aprender a tapar esses buracos até que eles não consigam mais sair da parede. Tem rato demais, né? Tem rato demais. Ratazana, né? Ratazana, tão gordo. Né? Tão grande. Mas vamos pegar todos. Vamos tapar todos os buraquinhos, daqui a pouco não sai mais nenhum, você vai ver.
pessoal que foi denunciado aqui pelo Agostinho, não fui eu que denunciei não, tá? Meu carro não é a prova de bala, pelo amor de Deus. Não atire em mim. E não sou culpado disso não, viu? Não fui eu que trouxe essa denúncia aqui, não. Não, aliás... Fala pra eles aqui, não fui eu, tá? Não foi. Aliás, as empresas que quiserem se manifestar, vai ser ótimo, inclusive, né? Vai ser excelente mesmo, a gente vai ouvir todas elas, óbvio que o direito de resposta assegurado, como sempre. Agora, esse negócio de você ser alvo de atentado, fosse para ser alvo de atentado, já tinha sido, né, Lorival? Não, Porque... ameaça já houve, mas a gente tem uma proteção maior lá em cima. Mais do que carro blindado, né? Mais que carro blindado. Então tá bom. Obrigado, Lorival. Que nessa vida e na próxima, querida, a gente possa estar sempre junto. Amém. Valeu, pessoal. Obrigado por mais uma, hein? Em breve a gente se vê. Tchau, tchau.